Olá, pessoal. Boa noite. Daqui a pouco vamos iniciar a nossa live aqui sobre peptídeos botulínicos. Vou fixar o tema aqui. O pessoal já está entrando aqui. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite. Vamos ver se a professora Cíntia Cardoso já entrou. Entrou. Pessoal, é um prazer estar aqui essa noite com vocês, falando sobre um assunto. Oi, Ei, Patrícia. professora Tudo Cíntia, bom? tudo Tudo bom, bem? querida? Tudo bem. Tudo bom? Prazer estar aqui com você essa noite, falando desse tema que é um tema novo, né? E que muitas pessoas, muitos colegas e muitos alunos estão buscando conhecer e ter um pouco mais de experiência clínica, né? É isso aí. Nossa, é um prazer estar aqui. Tão bom, estou com saudade. A gente teve que transferir o congresso, mas eu aqui de longe, aqui do Amazonas, estou morrendo de saudade, vontade de encontrar todo mundo logo. Se Deus quiser, a gente vai fazer agora melhor ainda no próximo encontro. Sim, claro. Então, só para a gente lembrar, nós vamos ter o congresso grande, né, da SBTI, que será nos dias 23 e 24 de abril de 2021, viu, pessoal? Mudou para o ano que vem, para ficar mais bem preparado e longe desse Covid, né? Pois é, longe total do Covid, que foi bem pesado, pelo menos aqui para a gente, né? Aqui foi Sim. uma coisa bem complicada. Eu espero que as coisas estejam se acalmando e que a gente possa se encontrar melhor no que vem. Esperando aí o povo entrar. Sim, e também nós vamos ter o congresso regional, que é o Opinion Makers, né? Que será no dia 6 e 7 de novembro, lá em João Pessoa, com os colegas aí do Nordeste. Vai ser um super evento também, Eu né, pessoal? já confirmei minha presença, já vou estar lá em João Pessoa, que é uma terra que eu adoro. Eu morei anos Maravilhoso. atrás, na minha adolescência, em João Pessoa, apesar de ser daqui, passei um tempo lá no Nordeste, então eu adoro. Não vejo a hora de chegar novembro para a gente se encontrar, né? Sim. E lembrando também que essa live vai ficar gravada lá no IGTV da SBTI, né? No Instagram da SBTI. E quem não conseguiu ver ou então quer ver novamente, vai ficar lá gravado, viu, pessoal? Toda Esqueçam não. quarta, toda quarta-feira tem live. Essas lives ficam gravadas, então são vários colegas, delegados das regionais. Então, todo mundo vem aqui falar um pouquinho de um assunto que é de interesse dos nossos alunos, dos nossos colegas. E é muito bacana estar aqui. Eu fico muito honrada de estar aqui com os professores, com os colegas que eu admiro. Fico feliz de ter sido convidada. Professor João Macedo, Ferrão aí entrando. Obrigada, gente. Um beijão aí para vocês. Muito bom. Então, vamos começar, né? Nosso Vamos tema. lá. Antes queria falar um pouquinho aí do seu currículo, professora Cíntia. Né, ela é graduada em odontologia e tem especialização em ortodontia, implantodontia, um currículo enorme aqui, vou resumir nas coisas mais importantes. Tem mestrado também na São Leopoldo, em ortodontia, e é professora também de especialização em harmonização facial. Acho que eu resumi aqui em tudo que você representa para nós. É um prazer estar aqui com você, com todo esse currículo e conhecimento, tá bom, Cintia? E agora eu vou falar o teu, né? Porque também não fica para trás aqui, tem muita coisa.
professora há 22 anos, doutora em periodontia, mestre em clínicas odontológicas na USP, especialista em implantodontia e também especialista em docência do ensino superior, laser terapia também, habilitada, né? Coordenadora de curso também de especialização também e palestrante nacional e internacional. Então, parabéns, Patrícia, por um currículo brilhante. Muito obrigada. Então, vamos iniciar, né, falando um pouquinho sobre esse tema, peptídeos botulínicos, pessoal. É um tema muito atual, né? E hoje a gente tem aí no Brasil uma empresa que trouxe para nós, com a Anvisa, né, e que nós estamos podendo utilizar. E existe um protocolo específico, a gente estava até falando sobre isso, né, Cíntia? Uhum. Quando surge um produto no mercado, as pessoas vão começando a fazer vários protocolos diferenciados de acordo com a sua utilização, mas é importante, de quando surgir esse primeiro tratamento, é importante a gente seguir, né, as recomendações da empresa para que não fuja muito e para que se crie uma curva de aprendizado até pelos professores, para que isso depois possa ser modificado com o tempo, né? Então, eu concordo, a gente conversou isso mais cedo. Aliás, o pessoal fica muito fixado nos protocolos, querer saber como faz. Eu acho que a gente precisa, primeiramente, entender o produto, até porque é um produto diferente, é um produto realmente novo, que é biologia molecular pura. Então, a gente precisa entender todo o mecanismo de ação, como é que funciona realmente, sabe? Mergulhar nessa biologia nova para poder sair fazendo os nossos próprios protocolos, inclusive para direcionar para a empresa, para a própria empresa, que o produto é novo, então a gente tem que estabelecer as coisas devagar e conhecendo profundamente tudo que está envolvido nessa nanotecnologia, que é realmente fascinante do produto. Eu acho que essa é a parte que me encantou assim de primeira, foi toda essa parte de biologia molecular por trás disso. Então, acho que é muito, muito interessante. As pessoas precisam mergulhar nisso para depois pensar em protocolo. Exatamente. Como em tudo, né, Patrícia? Que a gente, por exemplo, toxina botulínica, a gente não pega e joga assim, olha, 3 unidades aqui. Não, a gente tem que ter todo um preparo, um treinamento para poder fazer, né? Para poder realizar o procedimento. Exatamente. Vamos falar um pouquinho, então, do que é, né, Cíntia? Acho que podia falar, o que é o peptídeo botulínico? O que significa isso, né? E qual que é a sua diferenciação em relação do peptídeo com a toxina botulínica já estabelecida, que a gente já está acostumado a utilizar? Porque tem muita gente que está utilizando a própria toxina para tratar pele. Então, vamos falar um pouquinho da diferença de um e de outro, né? Quer falar, Cíntia? Eu quero, olha, a gente tem a gente separou aquela imagem que eu acho tão legal, então, até porque tem os alunos entrando sobre o que é peptídeo, porque tem coisa que a gente já até se esqueceu, né? Então, peptídeo, gente, é uma biomolécula, né, formada por 2 ou mais aminoácidos. Então, na verdade, os peptídeos, eles são precursores das proteínas, né, ligados por ligações peptídicas, para a gente se lembrar desse tempo. Então, é bacana que a gente tem que estudar aquilo antigo, né, da parte da parte básica da biologia e da odontologia. E as proteínas, elas são uma cadeia de peptídeos. Então, na verdade, se a gente for traduzir, as proteínas, elas são polímeros e os peptídeos, eles são monômeros. Aí tá aí, olha aí, como é uma cadeia. Tá aí o peptídeo, tem os aminoácidos, e aí que formam os peptídeos pelas cadeias, e aí a proteína é um grupo aí desses peptídeos. E o peptídeo botulínico é um mix, né, de toxina botulínica de cadeia leve, mais de 400 aminoácidos, e o carreador dele, que é o tal do nano-TPC, que é um carreador direto, para penetração direta na derme. Que isso que é o grande boom desse produto. Gente, e o carreador, esse é super importante, porque isso é o diferencial, né? E esse nano-TPC significa nanotecnologia de penetração celular, tá? Então, é uma tecnologia que faz penetrar na célula, na parte de derme e epiderme. E realmente vai penetrar no queratinócito, no melanócito, né? Então, tem uma penetração interna. A gente já tem trabalhos que falam sobre essa internalização
com lâminas histológicas, né? Ainda tem um estudo em cadáveres frescos, mas alguns estudos já evoluíram para estudo clínico, né? Então, Falar um pouquinho da ação deles, né? Como você então, falou, o né? A gente mecanismo de tem... ação, que é essa parte assim que eu acho que é mais fascinante assim de tudo, é que ele tem mais ou menos, ele é um vetor com 3 inserções, que justamente que é o nano-TPC, o peptídeo e um tag de hexastidine, que na verdade é um motif. Motif é uma palavra nova, quer dizer, na verdade, poucas pessoas, a não ser quem estuda muita parte de biologia. Então, o motif é uma estrutura 3D parecida com proteína. E quer dizer, tudo isso que é o novo produto é que eu acho que a gente precisa mergulhar e estudar mais e se aprofundar nesses detalhes desse mecanismo de ação. Ele vai agir nessas células entre a epiderme e derme, né? E o grande resultado, na verdade, que eles perceberam quando eles vieram aqui no Brasil foi porque nossas peles elas são muito mistas, na verdade. Né? Então, é uma variação, inclusive, de tom de pele, de tudo. E eles perceberam resultados, inclusive, nos melanócitos, para clareamento de pele, que eles não esperavam esse resultado. Então, assim, é um produto realmente novo que a gente tem que estudar, ter cuidado na hora da aplicação, para poder analisar esses resultados e ter uma casuística bacana para a gente passar para os alunos, né, Patrícia? Sim, eu acho que o grande diferencial também do produto é a ação que ele tem no anti-envelhecimento, né? Porque isso é o boom, né? Que se fala da parte de toxina botulínica ou dos peptídeos. E como que age? Por que ele é um produto anti-envelhecimento, né? Ele tem basicamente 3 ações. Uma na redução da beta-galactosidase, que é uma enzima que é associada na senescência. Outra reação é a redução do metanoproteinase, que são os MMPs, né? A gente fala muito de MMP, mas a gente não sabe que é uma enzima também. Os MMPs 1 e 3 têm uma redução. E também no aumento da produção de colágeno tipo 1 e 2. Então, o que a gente falou, eles não agem diretamente no fibroblasto produzindo mais fibroblastos, e sim na produção do colágeno. Então, um dos componentes dele, que é esse tag de hexastidine 8, é que é o interessante nesse mecanismo todo. Né? Eu conversei com alguns professores, eu tenho um interesse, inclusive, pessoal em toda essa parte de mecanismo de ação. E olha, meus queridos, ali o João Macedo, que foi meu primeiro professor, quando eu fiz em 2012 o primeiro curso, e o Lupozelli, que também eu sou seguidora fiel, depois eu fiz todos os meus cursos com eles lá. Então, eu tive um bate-papo com eles, com a Roberta, lá de Pernambuco, que também é speaker da marca, para tirar essas dúvidas sobre todo esse mecanismo de ação, que realmente o pessoal está muito afoito em fazer aplicação direta e não sabe de toda essa parte de biologia. Então, muitas coisas eu falei com ele. E essa estrutura, a estrutura do peptídeo e desses produtos, é que, na verdade, é o grande pulo do gato que os outros não tinham. Né? Alguns produtos que são também dermocosméticos, eles usavam outras tecnologias para fazer penetração. Então, eles usavam, tem uma parte que é o Protein Transition Domain. Eles usavam o domínio das proteínas. O domínio é uma parte da proteína. Né? E esse agora, que é o peptídeo botulínico, como ele usa uma nova tecnologia, então ele usa uma tecnologia, essa nanotecnologia de penetração direta. Então, isso aí é um super diferencial nesse produto. E também eles usam a parte de fator de crescimento e essa hexastidine, eles modulam aí essa ação dos fibroblastos e dessas células. Então, só para resumir, né? Falar um pouquinho desse mecanismo de ação, que eu acho que ainda tem muita coisa para ser estudada sobre isso, né? Ainda tem que esclarecer sobre isso. Então, primeiro, eu acho que, para resumir isso para o pessoal, primeiro é a penetração do peptídeo no extrato córneo e outras camadas da pele. Foi essa nanotecnologia TPC, né? E depois, a ação de maximização da eficácia através da entrega do polipeptídeo na célula-alvo, né? Na célula nervosa-alvo. Então, isso é o mais interessante, porque ele vai direto no local. E é uma coisa que a toxina botulínica de alto peso molecular não consegue, né? A gente, aqui no peptídeo botulínico, a gente tem um peso de 50 kilodaltons, né?
enquanto que na toxina botulínica convencional é um peso molecular de 150 quilodaltons, né? Que Então, a gente tem a cada cadeia marca, leve e pesada. exatamente, cada marca tem É um uma peso média. molecular diferente. É, uma média de 150 quilodaltons. Exatamente. E o peptídeo, ele tem essa cadeia leve, na verdade, associado com os outros componentes que a gente já comentou. Sim, exatamente. Mostra Então, o produto aí, Patrícia. Mostra aí o produto mostra o produto, na verdade, que são esse aí. Isso aí. Então, o que a gente tem dentro dessa linha da MedSkin? Tem muita gente que pergunta qual que é a diferença do MedSkin e do Bolca, né? Porque surgiu com o nome de Bolca inicialmente e nós tivemos o convite para poder participar de toda essa iniciação. Então, a gente vem questionando. Então, o Bolca ia ser uma linha divisória para a odontologia. Depois viu-se que a diferença entre eles é a diferença de concentração, né? Dos componentes. E o que a gente tem aí? Né? Primeiro, a gente tem um drug delivery, que é o quê? É o produto que basicamente é o ácido hialurônico, a toxina de cadeia leve e o carreador. Isso, né? E e também no kit vem uma máscara que você utiliza logo após a aplicação. Essa aplicação é indicada fazer com alguma permeação, geralmente com uma permeação pequena, né, de um roller ou de uma radiofrequência microagulhada, né? Existem alguns protocolos nesse sentido. E vem também um sérum que é utilizado no home care, não é isso, Cíntia? É isso mesmo. E eu achei muito bacana do produto. Gente, eu achei muito fofo, assim, da parte da empresa mesmo, fazer o masculino e feminino. Na verdade, eles são idênticos. Na verdade, a composição o é a sérum, mesma. né? O sérum. Eu achei muito interessante isso. Eu achei delicado da parte da empresa pensar tanto no Na masculino diferença e de feminino. pele, né? Exatamente. Na verdade, é só, eu acho que a essência que é diferente, que é um pouquinho o masculino tem um pouquinho mais de perfume mais masculino e tudo, mas Sim. os compostos são os mesmos, mas eu achei super interessante eles pensarem em todos esses aspectos, né? Eu acho que dos primeiros produtos foi a máscara que eles criaram, e o bacana é que todos eles têm o peptídeo botulínico dentro da composição em concentrações diferentes. Então, tem realmente o drug delivery para ser aplicado no consultório, e tem todo o home care que pode ser utilizado pelo paciente no dia a dia para aumentar, inclusive, os resultados que a gente deseja, que a gente espera. Aí tem um artigo aí da USP que fala sobre a associação do microagulhamento, né? Que ajuda demais. E o que a gente vê nesse estudo é que, utilizando o peptídeo botulínico, a permeação da toxina, né, propriamente dita, do peptídeo, é 30 vezes maior. Então, nem se compara você utilizar o peptídeo e você utilizar qualquer outra marca de toxina botulínica, né? Então, essa questão da permeabilidade na pele, com certeza, ela é maior, porque já existem trabalhos que fazem essa diferença. Aí tem os testes, né? Fora do país, né? Fora do Brasil, falando os testes clínicos, falando sobre a grande permeabilidade na parte de epiderme e derme, né? Eu acho que isso é interessante. Porque os resultados são bem... Não, os resultados são bem interessantes. Muito interessantes. São incríveis. Olha aí a Eriquinha Machado entrando, um beijo. Aí não tá dando para ver muito os trabalhos, mas o que a gente pode fazer? A gente pode colocar os trabalhos, né? Pelo menos uns 2 lá no grupo do SBTI. O que você acha? Eu acho ótimo. Acho que é muito legal. Uhum. Eu vou colocar lá, né? A gente pode colocar lá, porque aí o pessoal lê com calma, que eu acho que é a base de tudo. Primeiro você ter uma literatura, né? Exatamente. Eu acho que o pessoal aí, quem quiser perguntar alguma coisa, porque eu acho que tem muitas perguntas, a gente está colocando aí como se fosse o pessoal que não conhece ainda, né? Por exemplo, quantas sessões são indicadas? Eu acho que é uma das perguntas também interessantes. Se alguém tiver alguma outra pergunta, a empresa indica de 3 a 4 sessões, né? Uma vez por mês. Não sei qual a experiência que você tem, Cíntia, para poder falar sobre isso. Nos casos que eu comecei a fazer aqui, eu fiz na sessão da toxina
e fiz separado. Eu já estou na segunda sessão, já estou na segunda série. Demorou um pouco aqui por causa do Covid mesmo, demorou muito para chegar o produto. Então, agora eu estou realmente fazendo os meus primeiros casos, porque mas foi problema daqui, de correio, dessas coisas. Então, eu comecei a fazer meus primeiros casos, mas eu sigo muito em cima do protocolo que é preconizado pela empresa. Então, eu faço realmente a sessão lá do microagulhamento, mas eu estou curiosa para receber para perceber esses resultados e fazer o acompanhamento desses casos. Sim. Então, eu acho que assim, é uma média de 3 a 4 sessões, né? E o vidrinho vem um kitzinho com vidrinho de 5 ml, é pelo menos 1 ml por paciente, né? Uma máscara por paciente e um sérum. O sérum o paciente compra e leva para casa e começa a fazer a aplicação no dia a dia, que é muito show. Sim. E interessante é que não é um tratamento que fica tão caro para o cirurgião dentista, né? Então, isso já é algo a mais que a gente pode saber, que não é uma coisa que o paciente vai deixar de fazer pelo custo, né? Eu acho que não é interessante a gente falar de custo aqui, porque pode ter paciente assistindo e tal, mas é um custo interessante, né? Agora, uma coisa que o pessoal está perguntando aí sobre a aplicação, tem que lembrar que esse não é um produto para ser feito, para ser injetável, tá, gente? A empresa ela não preconiza que seja injetável. Esse é um tratamento, sim, já vem com todos os produtos já vêm com ativos. Todos os produtos vêm com ativos, mas ele não é feito para ser injetável. Então, a toxina botulínica clássica é para ser utilizada no músculo. E o peptídeo é para ser utilizada na derme. Ah, então, isso é uma ótima observação. Pois é, porque porque um não impede o outro, né? Eles são produtos que devem ser usados. Então, mas a nossa conversa que a gente teve mais cedo sobre começar a fazer essas experiências, isso é uma coisa que eu temo e sempre dou uma puxada de orelha com os alunos, para que a gente não comece a tentar inovar com um produto que recém chegou no mercado. Então, não pode chegar e fazer... Se ele não é feito para injeção, então a gente não é para fazer injetável. A gente vai utilizar da maneira correta e da maneira preconizada. Sim, exatamente. Tem até uma pergunta aí da Fábia. Uma pergunta não, ela está até falando que ela é membro da SBTI e não está no grupo. Está pedindo para adicionar ela. Fábia, eu não sei de qual estado você é, mas assim, entre em contato com o delegado, né, do seu estado, que eu acho que é interessante, porque nós temos os grupos regionais e temos o grupão da SBTI com todos. Eu não sei se o grupo grande cabe todo mundo, eu acho que já está com limite. Mas tem os grupos regionais, então a gente pode mandar tanto nos regionais quanto no grupo grande. Ela pode deixar o contato dela, Patrícia, no direct. Né? Ela deixou. No direct, pronto, perfeito. Vamos ver que tem mais aqui. O professor Tarley está falando que a gente precisa de protocolos próprios. Exatamente. Eu acho que agora é o momento de nós, como professores, né, a gente conseguir montar os nossos próprios protocolos e seguir, né, e também trocar informações, montar esses protocolos para a gente ter realmente as informações de uma maneira correta, de uma maneira... a SBTI sempre preza, claro, eu tenho maior orgulho disso, porque sempre preza pela ciência, pelas coisas feitas de maneira, sabe, mais sistemática possível, e eu procuro fazer isso da mesma maneira aqui. Até como seguidora do Lupozelli ali, que ele gosta também de fazer, ele é o grande estudioso de toxina botulínica. Então, as minhas dúvidas em cima disso, em cima de todos esses produtos, eu converso muito com ele, com os outros professores. Patrícia, só uma curiosidade aqui, é que eu sou totalmente imunizada à toxina botulínica, né? Então, desde 2012, eu já sou imunizada e eu tenho curiosidade, eu gosto de estudar esses produtos justamente por causa dessa parte de mecanismo de ação que me interessa muito, pessoalmente. Sim. Você já fez dosagem de zinco? Já fiz dosagem, eu faço suplementação, mas eu tenho que investigar mais. Né? Já falei com os mestres aí para a gente fazer mais um teste. Desde 2012, no meu primeiro curso, já era imunizada. Então, quer dizer, eu vejo esse produto novo, com uma nova tecnologia. Mas se eu sou imunizada para o peptídeo também, tá? Mas assim, eu quero estudar, eu procuro estudar mais
para me aprofundar nessas novas tecnologias, que eu acho que é super interessante, para a gente saber sobre efeito vacina, sobre como esses componentes, eles realmente eles agem, né? Porque é tecnologia realmente nova. Então, a gente tem que ter assim, muito pé no chão e pé no freio para fazer o teste e fazer todos esses protocolos bem no passo a passo. Ô, Cíntia, tem algumas perguntas aqui, eu acho que é legal a gente ir respondendo, né? Porque tem bastante coisa para a gente falar sobre os peptídeos, mas eu acho que a pergunta vai nos direcionar melhor. Tá, doutora Alessandra Moura aí, querida, nossa colega, aluna, entrou aí, obrigada pela presença, e também professora aqui conosco. Ela está perguntando se podemos acrescentar outros ativos à mescla pronta do peptídeo para microagulhar. É isso que a gente estava falando, né? Exatamente. Na verdade, não é indicado isso nesse momento, que já tem o ácido hialurônico, o peptídeo, né? Posteriormente, eu acho que depois que a gente já tiver essa curva de aprendizado bem alta, sabendo exatamente o que está acontecendo com os nossos pacientes, os tipos de pele, os fototipos, as espessuras de pele, aí sim a gente pode procurar, mas eu acho que a gente deve procurar mais realizar pesquisas antes de fazer isso nos pacientes, né? Porque parece que a gente está testando e isso não é uma coisa legal, a gente divulgar que nós estamos testando algo. Então, vamos fazer um projeto piloto, né? Essas ideias de trazer outras mesclas para dentro do peptídeo é interessante, é uma coisa interessante, mas a gente ainda não sabe como que vai ser essa ligação química, né? Exatamente. E se um pode atrapalhar a ação do outro, né? Então, eu acho que isso vale um projeto de pesquisa, tá? Né? Primeiro fazer um projeto piloto, diferenciando os tipos de pele, né? E aí vai, a gente fazer um ensaio, ou primeiro histológico, e depois um ensaio clínico mesmo. Então, vale muito estudo ainda em cima disso. Então, até porque ele vem um produto pronto, que eu acho que é super seguro, um produto estéril, e as formas de penetração, por exemplo, não depende só da massa molar dele lá. Ele depende também de receptores de membrana. Por isso que é importante esse motif dele, que é esse que é toxina, é semelhante, o motif é uma molécula 3D que tem uma ação semelhante das proteínas. Então, é importante a gente estudar todo esse mecanismo. Uma coisa, não é só uma coisa só lá. Então, precisa de muito estudo para a gente entender como penetra na célula. Exatamente. Então, antigamente, os outros produtos que trabalham também de dermocosméticos, eles faziam isso por endocitose. Agora, não. É por translocação direta. E esse mecanismo ele tem que ser estudado. Professor Jean tá aí nos abrilhantando também, como todos aí. Todo mundo da SBTI presente, hein? É uma honra para nós. Que legal. Professor Tarley, professora Karina, professor Tarley, nosso presidente, professor Ferrão, que eu admiro muito também. Professor Jean está perguntando aí, vocês estão usando exclusivamente associando ao microagulhamento? Essa é a indicação, tá, professor? A indicação é para você microagulhar, né? Então, eu estou fazendo exclusivamente com microagulhamento e estou usando o microagulhamento, a Dermapen, tá? Sim. Pode-se utilizar a Dermapen, o roller, e até a Patrícia tem testado aí com radiofrequência microagulhada, que eu acho que também é uma nova coisa aí, né? Mas inicialmente é roller e o Dermapen. Vamos ver aqui. O Felipe está perguntando que o uso de ácidos logo após o microagulhamento com o peptídeo pode atrapalhar a ação. Com certeza. Pode ou não. Ainda nós não sabemos, né? Então, primeiro a gente tem que utilizar o protocolo estabelecido para a gente ter o aprendizado e depois a gente começar a ver quais os protocolos serão utilizados, né? Mas para isso a gente precisa de ciência. Nós não podemos testar isso no nosso paciente. Não é Pois assim. eu brinco, gente, vocês não podem fazer os testes em humanos. Tem pelo menos teste na sogra. Aliás, não tem nem comitê de ética, né? Eu acho um absurdo isso, gente. Não testem em humanos. Comecem, de repente, com a sogra de vocês. Eu não posso nem falar isso, senão eu não vou ganhar presente do Dia dos Namorados. Mas não pode ficar fazendo, né, essas misturas.
Essas misturas Exatamente. inicialmente. Eu acho que esse é o nosso cuidado principal, inclusive nos treinamentos que estão rolando pelo Brasil. Não adianta chegar e dizer, olha, faz o microagulhamento e aplica. Eu acho que tem muita dúvida surgindo em cima desses mecanismos de ação ainda. É uma coisa que todo mundo está estudando, até que ponto a profundidade, o efeito que realmente dá, sabe? Os protocolos e os estudos que foram dados para a gente, sabe? Ainda tem pouco estudo, ainda tem pouco trabalho relatado. A gente precisa Exatamente. mergulhar muito nisso. A doutora As Maria Tereza indicações. tá perguntando quais as melhores indicações. Aí tem inúmeras indicações, né? Aí, Cíntia, quer falar um pouquinho sobre isso? Então, as indicações, na verdade, a toxina botulínica clássica, ela vai agir lá embaixo no músculo, né? Sim. Mas ela não tinha ainda a capacidade de tratar a camada mais superficial da pele. Então, ela tratava o músculo lá embaixo, quer dizer, fazia a paralisação ali muscular, né? Segurava ali a expressão, mas não tinha nenhum produto que tratasse a camada mais superficial da pele com esse efeito de remoção e melhora de mancha, de tratamento de pele mesmo, diminuição de rugas. Sim. Estimulação do colágeno, tipo 1, Estimulação tipo de 3. colágeno. Cicatrizes hipertróficas também está sendo muito utilizado, né? Então, cicatrizes de acne. Um poder enorme de cicatrização. E justamente por causa desses resultados. Já pensou um resultado de 30% de efeito e de resultado? Eu acho que é um número bem alto. E isso aí é bem interessante para a gente estudar. Sim. Doutora Marta também, que é a nossa querida aluna aí, muito obrigada pela presença, professora lá em São Paulo. Quais são os resultados que vocês estão tendo para rosácea? Existem 2 artigos que eu conheço que falam sobre toxina botulínica, especialmente em rosácea, né? Eu acho que ainda requer muito mais estudos para isso, mas é uma das indicações. Eu tenho alguns casos aqui com bastante sucesso. Gostaria de saber também a experiência da professora Cíntia, mas eu acho que é uma das indicações interessantes, mas que a gente também precisa de mais estudos sobre isso, né? Então, eu não tenho experiência ainda com rosácea, eu não apliquei com ninguém com essa queixa ainda, né? Mas eu acho que todos os estudos que eles estão mostrando para a gente estão indicando um resultado muito bom. Então, eu pessoalmente não gosto nem de tratar muito melasma, sabe, gente? Então, assim, agora eu vou experimentar esse produto nessas peles e nesses pacientes, porque eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esses problemas de pele. Sim, então, eu acho que a patologia é do dermatologista, né? A gente acaba fazendo um tratamento estético e secundariamente, às vezes, tratando alguma patologia pelo problema estético, né? Mas a gente vê um resultado interessante nas rosáceas, mas não é algo também que a gente deva tratar, falar, eu vou tratar a rosácea do paciente. Né? Eu também acredito. Né, Patrícia? Oi? Não pode pegar esse produto e prometer que vai tratar e que vai... Exatamente. A gente vai fazer uma parte estética que pode ser que melhore a rosácea, né? Ou então as intervenções de rosáceas que ficam aparecendo com muita frequência podem diminuir. Então, tem algumas coisas interessantes nesse sentido. Mas eu acho que vale a pena tentar pela parte estética. Olha, a Rose Casemiro, ela perguntou qual é a diferença de resultado dos peptídeos botulínicos e o microbotox. Quer responder essa, Patrícia? Então, é o que a gente estava falando exatamente sobre isso, né? A gente tem... depende do que você quer em relação aos 2 tratamentos, né? O que a gente vê nos estudos, que a gente viu histologicamente, é que a penetração dos peptídeos botulínicos, em comparação a qualquer outra toxina botulínica, é que ele consegue permear 30 vezes mais. Né? Agora, o quanto a gente consegue permear com outras toxinas, ainda precisa de muito estudo para a gente saber, né? Esse é um primeiro estudo comparativo. Então, o que eu acho a respeito do microbotox com o peptídeo, eu acho que o peptídeo ele vem, inclusive, para substituir
o microbotox, porque a diluição que a gente fazia, a hiperdiluição que a gente fazia para aquele efeito, mas aquela hiperdiluição, ela está com a toxina botulínica na sua forma completa, com cadeia leve e pesada. Cadeia pesado e, também. Mesmo sendo hiperdiluído, você pode atingir em algum momento o músculo e ter um efeito indesejado, porque você não tem esse controle, porque é o controle da sua própria diluição e da mão, né? Então, além de não ter uma efetividade na estética que é na epiderme e derme. Então, sendo o peptídeo um produto que já vem pronto, que não precisa esse risco de diluição, e você vai ter um roller, ou vai ter a Dermapen, ou vai ter uma outra técnica para você aplicar, então eu acho que você tem muito mais controle do resultado para que não tenha um efeito indesejado. Então, assim, eu acho que é interessante ele substituir o microbotox porque ele faz um tratamento de pele. E segundo o fabricante, segundo a empresa, ele vai atuar ali naquela camada mais superficial. Então, a epiderme derme. Exatamente. A doutora Roberta Mirra também, querida aluna, obrigada pela presença. Ela está falando, existe diferença de resultados entre Boca e o Mayskin? É o que a gente falou no começo, né? O Boca apareceu como se fosse, os dois eram como se fosse uma divisão entre profissionais, como sempre tem em várias empresas. Mas depois eles viram a força da odontologia, né? Na verdade, o Boca e o Mayskin, eles são, na verdade, é um grupo, né? Eles são a mesma empresa. Mas os produtos são diferentes. A diferença é muito pequena. A diferença é muito pequena entre um e o outro. Eu acho que, eu não me lembro O Mayskin agora. É mais forte. O Mayskin é mais forte do que o Boca. Eu acho que é 1 ppm só de diferença do drug delivery, né? O resto é muito similar. Então, muito similar. Então, assim, a diferença é mínima. No meu kit, quando eu comprei da primeira vez, a concentração é diferente, mas é muito pequena a diferença. Eu comprei os 2 kits, mas eu usei por enquanto só o Mayskin. O do Boca ainda não usei. Mas eu acho que vai ficar no mercado só o Mayskin. É isso aí, olha. Boca tem 3 ppm, Mayskin 4 ppm, exatamente isso. Então, deve ficar no mercado só o Mayskin, porque surgiu para isso, né? Então, como eles viram que o nosso mercado na odontologia é muito bom, é um mercado de pessoas que estudam, que sabem a curva de aprendizado, eu acho que vai permanecer um produto. Mas vamos ver, isso é uma coisa de mercado. Olha aí o Flávio falando que Mayskin é 25% mais forte. Essa diferença de 1 ppm torna o Mayskin muito mais forte, apesar de parecer tão pouquinho, né? Não é tão pouco assim, mas é uma diferença grande, por isso que vai permanecer. Eu acredito o Mayskin mais do que o Boca, né? Vamos ver se tem mais um monte de pergunta aqui, porque agora mesmo vai acabar nosso tempo. Nós temos que andar aqui rápido. 8h40 já, né? Pode ser usado na região de olheira? Pode. Pode ser usado na região de olheira. Em toda parte que tem derme e epiderme. Só que sempre com delicadeza nessa região, né, gente? Porque a pele é tão delicada, gente. É tão delicada essa região. Então, olha aí. O Flávio falando. Outra pergunta. O que o Flávio falou? Não, ele falando que a diferença é uma diferença razoável. Que eu falei assim que é muito semelhante, mas ele tá falando que é uma diferença realmente de 25% de eficiência. O Mayskin é mais forte. Sim. A doutora Maria Rita também, querida colega. A aplicação deve ser na mesma seção da toxina botulínica, mas isso não causaria a dispersão da toxina botulínica e causar um efeito adverso? Na verdade, eu particularmente gosto de fazer o peptídeo antes. Eu gosto de preparar a pele primeiro e depois fazer a toxina propriamente dita. Mas, em alguns casos, né, alguns pacientes que são muito ansiosos ou então moram em outros locais, você pode fazer sim. Isso que ela está falando é o que a gente já discutiu aí anteriormente, é o peso molecular. Então, você aplicando no local correto, né, que é intramuscular, na musculatura, e aplicando a toxina convencional, ela vai atingir níveis musculares, né, ela vai atingir o nível adequado da toxina e o peptídeo botulínico não vai. Então, vai estar em
em camadas Mais ou menos, diferentes. viu? Mais ou menos, viu, Patrícia? Por isso que a gente tem que ter cuidado nessa aplicação, tá? Justamente por causa desses carreadores, desses motifs que a gente está ainda estudando. Então, tem que ter esse cuidado, por isso que a empresa não recomenda que a gente faça o peptídeo injetável. Então, se a gente seguir a regra bonitinho, fazer a toxina intramuscular e se fizer o peptídeo na região certa, com microagulhamento leve e tudo mais, então a gente corre menos riscos de reações adversas. Sim. Tá? A Uma pergunta indicação, aqui, a deixa eu ver indicação se da eu acho. empresa, inclusive, não é fazer na mesma sessão, Olha aí. né? Pode se Então, fazer, mas não é se fazer na mesma sessão. se fizer na mesma sessão, tem que fazer o peptídeo antes. Também concordo, porque tu não vai. A gente tem tanta recomendação ali para toxina botulínica que você não vai aplicar a toxina e sair rolando aqui Não, nem fazendo pode. rolo e fazendo. Nem Né? pode. Então, Eu acho que não. Isso já é um tem que ter uma protocolo sequência. estabelecido, né? Você não pode movimentar a toxina. Exatamente. Falem mais, Daniela. Doutora Daniela está falando, falem mais sobre os peptídeos, como eles funcionam. Então, vamos lá. Quer falar? Vamos lá. Ana, Basílio, então, eu acho que tem que ter esse cuidado. Então, o peptídeo, a gente já deu uma comentada mais cedo. Na verdade, a diferença dele para a toxina botulínica realmente é o peso molecular. Né? E ele tem, na verdade, na composição dele, o nano-TPC e a maneira que dá de penetração na célula que faz a diferença entre outros produtos. Os produtos que trabalhavam antes, né, nessa penetração, a gente comentou que eles faziam esse efeito molecular dentro das células através de endocitose. E o peptídeo, ele funciona na parte direta. Então, ele penetra direto na célula, que é esse nano-TPC, que é o produto de penetração direta celular. A durabilidade... Essa penetração, ela se dá diretamente por translocação. Por isso que vai diretamente na derme epiderme, né? Na parte das terminações nervosas. Só voltando sobre aqui. Durabilidade aqui, tem alguém perguntando sobre durabilidade. Olha, gente, assim, a toxina botulínica, ela teoricamente dura aqueles meses que a gente já sabe, mais ou menos, sei lá, 4 meses, 6 meses, dependendo. Mas esse tratamento com a pele, a pessoa tem a impressão que prolonga esse efeito, mas justamente por causa desse tratamento. Eu acho que se todo mundo tratasse a pele com ativos de outros ativos, a gente está falando aqui sobre o peptídeo botulínico hoje especificamente, mas se a gente fizesse o tratamento também da pele, eu acho que todo tratamento ele é prolongado, sabe? E isso, assim, dentro da linha do tempo da harmonização, eu acho que todos os alunos me perguntam por onde eu começo. A gente tem que começar pelo tratamento de pele, seria o sonho, né? O tratamento dos sonhos. Depois você faz a parte de toxina, e você vai fazer facial, vai fazer os outros procedimentos. Então, o tratamento de pele, eu acho que o cuidado é primordial. Qual é o efeito na derme? Nós já falamos que são vários efeitos aí que a gente pode ter na epiderme, derme, né? É a penetração ali, translocação no extrato córneo e nas outras camadas da pele, todas as camadas de epiderme e derme. Então, o que a gente vai ter ali? Uma parte de ação anti-envelhecimento, que dá na parte, principalmente da redução de proteínas relacionadas à senescência prematura de fibroblastos, tá? Então, vai melhorar a ação dos fibroblastos, ele não vai aumentar a quantidade de fibroblastos. Também, ele vai ter uma ação na redução de beta-galactosidase, né? Que também é associada à senescência, e redução de metalanoproteinases, que são as MMPs 1 e 3. Com isso também, ele vai aumentar a produção de colágeno, reduz também a produção de sebo nas glândulas sebáceas, também cicatrizes hipertróficas, modula a resposta de fibroblastos e produz colágeno através também dos MMPs. Tá? Então, acho que é isso que ela... É isso aí. A empresa é Meskin Bolga, Meskin Suíça. Tá aqui, ó. O pessoal tá aqui na live assistindo a gente. Eu gostei muito do produto, eu tô gostando, aplicando o produto nas minhas pacientes.
Tem também um protocolo com Tatupen, mas eu não conheço, tá, Patrícia? Eu não sei se tu utiliza Tatupen. Não, na verdade, eu acho que a gente tem as indicações principais por onde a gente tem a Anvisa, né? Então, eu acho que é mais interessante. A gente não sabe como que entra aquele... o princípio ativo na Tatupen e como que ele sai, né? Se isso há uma modificação do produto na hora da entrada, da saída, uma contaminação. Então, eu prefiro utilizar com o Roller ou Dermapen. Eu também sou da mesma opinião. Prefiro usar, principalmente agora, como tem muito estudo, usar o protocolo indicado pela empresa. Né? Eu acho isso que gente, é primordial. Eu acho que, na verdade, antes de vocês aprenderem o protocolo em si, ou como, sabe, porque repetindo o que eu já falei, não adianta tu pegar e fazer o Dermapen lá, fazer o microagulhamento e jogar o produto em cima. Eu acho que a gente tem que estudar muito essa biologia por trás disso. Inclusive, são termos que às vezes ou são novos ou a gente já esqueceu. E esse mecanismo de ação, que na verdade é o mais interessante, é o mais fascinante desse produto. Mergulhar nessa biologia molecular que eu acho que é tão fantástica. Nós temos 10 minutos para encerrar. Vamos falar mais 5 minutinhos, depois 5 minutinhos para a gente despedir, tá bom? Só voltando um pouquinho nesse artigo que eu coloquei aí, fala sobre aplicação na mesma sessão, tá? Então, fala exatamente aquilo que eu falei. Teoricamente, a gente não tem problemas em aplicar, porque a gente tem a ação mais superficial, através da translocação, derme-epiderme, e a toxina botulínica convencional, com peso molecular mais alto, ela vai mais profunda. Então, esse trabalho está falando exatamente isso, né? Claro que a gente vai aplicar dentro do protocolo estabelecido, mas a primeira ideia é essa que a gente falou. Tem aí na primeira parte do artigo falando exatamente sobre isso, que essa é uma das vantagens de aplicar junto ou separado, tá? Os meus casos, eu só fiz um junto e os outros casos eu fiz todos separados. Então, vai muito da ansiedade do paciente, né? Ou então daquele caso específico. Então, qual é o passo a passo? O passo a passo de aplicação. O que a gente vai fazer? Primeiro, microagulhamento, né? Que pode ser de alguma forma que a gente falou, roller ou Dermapen, são os mais indicados aí para o local. Algum estudo já está sendo feito com radiofrequência microagulhada. O que a gente vai aplicar? A parte do peptídeo botulínico propriamente dito, né? Que é onde tem o ácido hialurônico e o peptídeo, na cadeia leve, e o carreador. Depois a gente vai aplicar a máscara e o paciente está pronto para ir para casa e com o seu, como que chama? Com o seu home care. Com o seu home care, que é o sérum, masculino e feminino. Mas antes, o primeiro passo desse passo a passo, eu acho que é o passo 0. A gente tem que ler muito e tem que aprender muito, gente. Tem que aprender muito em cima dessa novidade, né? Nunca parece simples, né? E aprender sobre porque parece muito simples, mas não, eu acho que é um produto fascinante. Eu fiquei encantada com isso. Eu quero estudar mais e mais. A gente há muito tempo já sabe como toxina funciona, mas um produto que tem com toxina junto não tinha no mercado. Então, isso aí eu acho que é um tchan a mais desse produto, porque tinha os toxina-like, né? Com efeito toxina. Olha, é produto X com efeito Botox. Mas não tinha um produto que tinha a toxina mesmo dentro dos componentes. Eu acho que isso é muito interessante, mas tem que estudar, gente. Por favor, não façam protocolos alocados, não. Façam isso pro meu coração. A Roberta está falando que eles indicam gotejar o produto e depois microagulhar. Isso mesmo. Essa sequência. A Cecília está pedindo um artigo, nós vamos disponibilizar, viu? Sim. A Roberta de Pernambuco, cadê ela? Ela estava ali assistindo. A gente está trocando muita ideia, junto com o professor Flávio, com meus professores queridos.
Regina Milani, minha amigona, saudade de vocês. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui importante. Tem algumas perguntas repetidas, né? Pois é, eu acho que a gente já falou algumas delas durante a live. Tá perguntando sobre o laser, o LED, âmbar e tal. Também olha, eu o acho efeito que é uma vacina, evolução. teoricamente não, tá, gente? Teoricamente não, porque como teoricamente não, segundo a empresa, teoricamente não faz efeito vacina. Em relação ao laser, ainda também tem que a gente estabelecer o protocolo convencional para depois a gente ver o que pode ser feito, né? A Patrícia está falando que até o laser de baixo, após a aplicação, elas já estão fazendo. Pois é, e com radiofrequência eles aconselham, por causa do calor gerado, eles aconselham a colocar o peptídeo depois, né? Então tem uma sequência de aplicação. Pessoal, vai ficar gravada a live sim, lá. Tem uma sequência de aplicação. No IGTV da SBTI. Tem um monte de gente Gente, perguntando é muita isso, vai coisa ficar pra gravado. gente falar de detalhe. É muita coisa pra gente falar de detalhe numa live só. Tem muito treinamento aí pelo Brasil aí pra gente fazer com a gente, né, Patrícia? Com os professores e tal. Então é importante a gente estudar junto para não aprender a fazer um procedimento pela live. Eu acho que a empresa ela está sendo muito coerente em colocar isso nos professores primeiro, os professores poderem utilizar, formar sua curva de aprendizado, e aí vão ter agora não digo nem speakers, mas vão ter os responsáveis para disseminar esse conhecimento de uma forma mais eficiente, porque não adianta nada colocar um produto na mão do professor e falar, agora você vai ensinar, né? A gente tem que ter os nossos resultados, e eu acho que isso é o mais importante. A empresa, o professor não deve ser comprado. Nós não somos compráveis. Nós trabalhamos através de ciência. E a ciência demora um tempo para a gente poder ler todos aqueles artigos, reler e também ter a nossa aplicação clínica aí, porque é importante, né? O professor tem que ter a sua clínica diária. Então, assim, aguardem um pouquinho. Tem o pessoal que está fazendo já muito ansioso, mas eu acho que aguardem um pouquinho, porque como isso é tudo muito novo, a empresa está ainda colocando isso na mão dos professores para que eles possam replicar de uma forma científica, adequada. Até para que a empresa não tenha problema, né? Exatamente. Ainda bem, olha, gente, que bom, que sintonia perfeita por a gente ter esse cuidado com os alunos, com o estudo, com os testes do produto, sabe? Eu acho isso fantástico e eu tenho muito orgulho da SBTI ter essa postura, né? A live vai ficar gravada aí para vocês, quem quiser reassistir, quem quiser conversar, chamar a gente para trocar ideia, a Patrícia vai passar os artigos, que é interessante no grupo da SBTI. Então, gente, é importante ser SBTI. Vamos preparar aí para esse final. Quarta-feira que vem tem mais. Quem é que vem, Patrícia? Nossa, quem fala aí para nós? Quem que está na próxima? Quarta-feira, às 20 horas, sempre tem live da SBTI. Não percam, porque os participantes são muito capacitados, né? Que é o que a SBTI preconiza muito. E a gente prepara essa live com muito carinho aí para vocês, com muita propriedade. Eu acho que todos seguem isso muito bem, né? E hoje a gente tem um distribuidor aí da Medskin e vocês vão ver que vocês vão poder utilizar de uma forma segura, com a indicação precisa, né? Nada é milagre, tudo são indicações, planejamento. Então, essa questão de começar antes, depois, o que você vai fazer vai depender do seu planejamento, né? Isso é o mais importante. Eu acho que a gente falou o que é mais importante, né? Falou sobre deixar essa live. Acho que alguém quiser rever alguma coisa, falamos muito aí do mecanismo de ação, de como funciona, de qual é a sequência, que mais? De como é a ação anti-envelhecimento e as outras ações. Falamos da ação dentro dos queratinócitos, melanócitos e dentro dos fibroblastos, não é isso? Isso mesmo. E antes da gente finalizar, eu quero convidar todo mundo para se tornar sócio da SBTI. A SBTI é uma das maiores sociedades voltadas para a harmonização. Na verdade, eu acho que é a maior. A maior, né? É a maior do Brasil.
E eu tenho muito orgulho de fazer parte dela. Então, a gente tem algumas vantagens, a gente tem estudo o tempo todo frequente, o nosso grupo é muito ativo. Tem agora a Sempre revista, newsletter, a revista da encontros SBTI regionais, que tá aí bombando, né? Então, gente, tornem-se membros, façam parte desse grupo de professores, esses mestres, essa diretoria que eu admiro tanto. E vem com a gente. E não esqueçam dos nossos encontros aí presenciais, que são os congressos, que eu vou repetir, que a gente falou no começo, mas a gente vai ter um congresso agora, Opinion Makers, que vai ser uma regional lá de João Pessoa, nos dias 6 e 7 de novembro, tá? Então, esse ano ainda, 2020, a gente tem esse encontro presencial. E o ano que vem, o nosso congresso enorme, que é o mais esperado do ano na área de harmonização facial, que foi transferido para o dia 23 e 24 de abril, né? Então, queremos todos vocês lá. Chamem todos os colegas, amigos para participar da SBTI, participar dos nossos grupos e participar das lives também. E também seguir a SBTI aí no Instagram, né? Eu acho que esse histórico da harmonização facial, principalmente na odontologia, precisa e merece ser destacado dentro da SBTI. Com todos aqueles que fundaram a SBTI, que a gente tem todo o valor e todo o carinho especial, estão aí conosco, todos eles, ó. Assistindo todas as lives, conosco em todas as reuniões. Eu acho que isso a gente tem que exaltar, né? Sempre da forma como tem que ser, com muita ciência envolvida, preocupado com o que a gente pode ou não fazer, adequado dentro do tempo, e com a parte dos papers, que eu acho que é o mais importante. É isso? É isso mesmo. Nós vamos cair daqui a 3 minutos e eu vou salvar lá para o IGTV. Não esqueçam de rever toda essa informação, que eu acho que foi bastante informação aí, né? E que a gente vai continuar estudando, né, Cíntia? Porque a gente tem muito a estudar ainda sobre os peptídeos. E trocar muitas ideias. Sim, trocar experiência clínica. Exatamente. Gente, olha, muito obrigada. Adorei estar aqui com vocês hoje à noite. Obrigada, Patrícia, por ser meu par, minha dupla hoje. Valeu mesmo. Né? Tô longe, acho que eu e a Mili, que nós somos as delegadas daqui da regional, acho que a gente está mais longe de vocês. Então a gente fica muito feliz de estar próximo. Ana Basile, beijo. Agosto ela vai estar por aqui, se Deus quiser. Beijo grande para vocês. Obrigada. Eu também agradeço muito e quero deixar aqui esse agradecimento também à professora Cíntia, todos os membros aí da diretoria e todos os membros da SBTI. Parabéns por fortalecer a nossa área, por estar conosco aí, lutando contra tudo que nós já vencemos. E vamos juntos novamente vencer esse período, né? Que pelo menos em Minas já está passando. Minas foi bem mais leve do que no restante do país, mas a gente está junto com todos os estados aí, né? Na busca do melhor momento de voltar, de como voltar, e aí nós estamos à disposição, nos coloca à disposição de vocês, tá? Estou aí no meu Instagram pessoal, de cursos, à disposição de todos vocês, com essas dúvidas aí que possam surgir e com outras de outros materiais. Obrigada, então, pessoal. Falta 1 minuto, nós vamos cair. Obrigada. Beijos a todos. Obrigada, SBTI, por esse momento que vai ficar registrado. E obrigado, professora Cíntia. Obrigada também, querida. Beijão. Beijo. Com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.